José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, terceiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nosso trabalho. O terceiro dia do nosso ciclo novenário busca uma inspiração muito especial no bom José. No dia 1º de maio, José é lembrado como patrono dos trabalhadores. Foi no ofício de carpinteiro, que na época era um grande construtor, é que Jesus de fato repetiu e produziu aquilo que ele havia aprendido com São José, mesmo sendo Deus, se fez homem, diminuiu-se a esse ponto para consagrar também o trabalho. Por isso, o terceiro dia do nosso ciclo novenário é para rezarmos por todos os trabalhadores, as suas dificuldades, mas especialmente pelos desempregados. Então, se você está vivendo esse tipo de situação, vamos rezar conosco. Se você não está vivendo, seja um intercessor por aqueles que estão sem emprego ou com dificuldades no seu trabalho. Bora rezar. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem,
nunca o mal em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 13. Essencialmente, a palavra de Deus ela está contida dentro de um momento histórico. E a gente vive pelo menos 3, 4, 5 mil anos de uma história bíblica que vai se construindo e se reconstruindo a partir de tudo aquilo que se pensa no momento histórico, mas de uma visão eterna de Deus, e isso é que torna a palavra verdadeiramente inspirada. Hoje nós ouvimos inúmeros relatos de falta de compreensão da palavra de Deus e de uma própria descontextualização. A gente chama isso anacronismo, mas é uma palavra que diz assim, olhar para a palavra fora do seu contexto histórico. Quando nós ouvimos a necessidade de uma mulher virtuosa, a Bíblia fala justamente de todo o trabalho exercido pela mulher, mesmo quando isso não lhe traz um prolabore, ou seja, mesmo quando isso não funciona para fora de casa. Inúmeras mulheres são trabalhadoras do lar, outras tantas fazem a jornada dupla, tanto de ser mãe, de cuidar do lar, quanto também está envolvido nos trabalhos domésticos. Mas aqui a gente lembra justamente e também a bênção derramada sobre todas aquelas mães trabalhadoras que, tendo a oportunidade, muitas vezes a necessidade de estar em casa, cuidando de grandes famílias, aí como foram nossos pais, às vezes nossas avós, nossas bisavós, têm a oportunidade de exercer esse ministério também da vida do trabalho e da transformação das coisas. De fato, a realidade que nos impõe diante de Deus é uma realidade transformadora, é uma realidade em que Jesus, ao assumir a condição humana e ao trabalhar e ao ser reconhecido como filho de José e, portanto, ali construtor, technotron, carpinteiro, como a gente diz, de fato, deu ao trabalho a dignidade da eternidade, ou seja, como a gente diz, abençoou o trabalho. E abençoou todos os tipos de trabalho, desde uma louça a um varrer de uma casa, e hoje, sobretudo, continua a abençoar maridos e mulheres virtuosos que, ao se comprometerem a cuidarem do seu lar de maneira que dividem até mesmo os trabalhos, mostram ainda mais essa presença de Deus e essa realidade do céu na vida das nossas casas, inclusive nos nossos lares. Ninguém, de fato, é chamado a ser menos virtuoso por fazer um ou outro serviço. É claro que cada um, na constelação familiar, ou seja, na constituição da família, assume de modo muito particular uma experiência, ou seja, um protagonismo. Mas, de fato, o trabalho no lar também é reconhecido, é recompensado, é abençoado por Deus. Mas todos os dias a gente faz uma intensa oração buscando a São José como o grande intercessor dos trabalhadores. Então abençoamos aqueles que mesmo sem um trabalho remunerado, em casa fazem muito e merecem essa dignidade. Mas também como todos os dias, especialmente neste terceiro dia, a gente quer de fato abençoar a vida de cada um daqueles que buscando trabalho não o têm. Que por vezes ficam ouvindo a diminuição do desemprego, ficam ouvindo os relatos do crescimento do PIB, mas não vê praticamente e diretamente isso atingir as suas vidas. Por isso nós nos colocamos diante de São José e queremos rezar com ele. Queremos de fato fazer essa experiência de amor, de vida, de transformação, aprendendo com ele uma realidade nova, espiritual, que sempre, inclusive através do trabalho digno, a gente chegue ao céu pela força da cruz do seu Filho, mas que ele nos apresenta o caminho da gente, para que a gente possa encontrar verdadeiramente o seu Filho. Vamos rezar um pouco mais com São José. Oração a São José.
Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. E no ano de 2015 eu estava terminando as minhas férias e estava numa missa no interior, pertinho aqui de São Paulo. E quando acabou a missa, minha esposa ela foi cumprimentar o padre, tinha umas mulheres conversando, ela foi conversar com elas e eu fiquei sentado num canto assim, oposto ao altar, de onde ela estava. E tinha uma imagem de São José, bem na minha frente. Aí eu fiquei sentado, conversando com a imagem, né, admirando. E aí eu falei, São José, esse ano começando, eu voltando de férias, o que você quer de mim, né, nesse ano de 2015? E aí eu fiquei ali mais um pouquinho, fiz uma oração e saí. A hora que eu saí na lateral da igreja, tinha uma lojinha. E uma lojinha bastante assim, atraente, eu entrei com artigos religiosos, né? Eu entrei na lojinha e dei de cara com esse terço preto, assim, terço pendurado, né? Terço preto. Aí eu sempre gostei também de terço, já tinha uma pequena coleção. E eu fui olhar o terço. Quando eu olho assim, a imagem de São José. Falei, nossa. Falei para a moça, olha um terço de São José. E virei aqui a medalhinha, terço dos homens. Aí eu perguntei para ela, você tem quantos desse? Ela falou, só temos um, esse é o último. Aí eu falei, acho que São José acabou de me dar a resposta, né, do que eu perguntei para ele agora há pouco. E aí eu voltei de férias, conversei com o nosso pároco da época e ele comentou, realmente, nós não temos o terço como no interior. No interior é muito comum, muitas paróquias, né, tem o grupo de terço dos homens. E aí ele falou, então você poderia começar aqui na nossa paróquia. E no dia 19 de janeiro a gente fez a primeira convocação para os homens, para os amigos, conhecidos. E desde então nós nos reunimos toda segunda-feira, logo após a missa das 19 horas, em torno de 20 horas, e fazemos a nossa oração, o nosso terço mariano, e muitas graças já foram alcançadas por muitos homens participantes. E chegamos a reunir no total, estimado nesse tempo todo, em torno de 150 homens já passaram pelo grupo. Então é muito interessante porque essa resposta foi tão rápida e eu falei, nossa, eu vou fazer isso. E aí a gente tem hoje esse grupinho que participa toda semana, inclusive a gente não para em feriados, em férias.
E a gente pode sempre contar com Ele. Com as nossas orações, Ele nos atende rapidamente. São José, rogai por nós e por todos os homens que rezam o terço dos homens. Bênção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nesse dia, Senhor, em que nós nos colocamos diante da Tua presença real, corpo, sangue, alma e divindade, na espécie eucarística que nesse momento adoramos, queremos nós pedir a graça e a intercessão para que cada um daqueles e daquelas que se sentem muitas vezes e tendo um trabalho que não seja digno ou não seja reconhecido, a graça do Teu Espírito faça com que os corações de cada um, de fato, reconheçam-se na dignidade do trabalho. E a gente sempre pede por aqueles também que, estando distante do mercado, como eu disse até mesmo na reflexão, ouvindo, olha, o PIB cresceu, olha, o desemprego caiu, batem a porta, entregam currículos, mas não experimentam o sucesso. Por isso, diante dessa presença maravilhosa, meu Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu Pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado, ao meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo, eu lhe peço por todos os trabalhadores e por todos os desempregados, todas as suas dificuldades, necessidades que agora lhes apresentamos nesse nosso terceiro dia dessa Santa Novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. Ó bom Deus, que na sua infinita bondade e misericórdia nos desses a graça da vida e pelo batismo marcaste em nós a eternidade. Abençoai, pois, esta água para que elas lembre a água do vosso perdão, em que jorrando do seu lado aberto na cruz, derramaste sobre toda a humanidade a misericórdia e destes no momento do batismo a graça de partilharmos esta mesma eternidade por teu amor, quando o teu Pai tornou-se o nosso Pai e filhos adotivos em ti, ganhamos inclusive a São José como também nosso Pai adotivo. Abençoai então esta água na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Encerrando hoje mais um dia do nosso ciclo novenário, eu quero estar com você, aí, na sua casa, imaginando como seria bom nós já estarmos no céu, convivendo com São José, vivendo essa experiência maravilhosa. Mas a gente tem muita coisa aqui na Terra para fazer.
E muitas dessas coisas é de fato evangelizar. Evangelizar com um renovado ardor, porque nós queremos o Espírito Santo, esse ardor que dá vida, e nós temos exemplo de ardor, sem dizer uma única palavra. São José está aqui como um grande patrono da igreja, Maria, dizendo poucas palavras, mas em muitas atitudes. Mas é claro, os apóstolos que saíram a testemunhar, sobretudo com a sua vida. E é por isso que a crucifixão, por isso que o martírio, por isso que o degola não poupou, não, os nossos apóstolos, porque eles foram homens da verdade e enfrentaram com o próprio sangue, unindo o seu sangue a Cristo. E é essa realidade que nos faz estar aqui com a sua ajuda. Torne-se então um filho, uma filha de São José, tire todas as suas dúvidas através do nosso telefone. Pode ligar agora, 0800 54 55 900, 0800 54 55 900, ou também através do nosso WhatsApp exclusivo dos filhos e filhas de São José, dessa novena abençoada. 11 9 1300 9065. 11 9 1300 9065. Vamos acolher a bênção de Deus? Que pela poderosa intercessão de São José, tua vida possa estar sempre recheada da graça e da paz que vem do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã, hein? São José também. Bora lá. E ninguém possa jamais